Seus olhos um pouquinho aí. A palavra do Senhor fala para nós que em determinado momento Jesus chegou até um tanque, onde havia uma agitação das águas. E quando as águas eram agitadas, as pessoas que tocassem aquelas águas, ela era curada. Jesus veio para nos libertar, para nos salvar. Pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, como o Hugo orou aqui. Eu creio que nessa manhã o Senhor está movendo aqui nessa igreja. O Espírito Santo está trazendo direção, trazendo fortalecimento para aqueles pés que estão cansados. O Senhor está ampliando a visão. O Senhor está nos dando ouvidos para ouvir as suas palavras. O Senhor está abrindo os nossos corações para que Ele possa de fato ministrar aquilo que é a vontade dEle. Eu creio que o Senhor Ele tem movido e Ele tem buscado corações sedentos pela presença dEle. Então que nessa manhã eu e você sejamos esses corações sedentos, para que o Senhor venha mover, para que o Senhor venha nos encher com a presença dEle, para que dos nossos lábios possa fluir uma verdadeira adoração, para que do nosso interior, como diz a palavra dEle, possa fluir fonte de águas vivas, que pessoas sejam alcançadas, que pessoas sejam salvas, que pessoas sejam curadas, pelo nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado pela tua presença, porque nós podemos sentir a tua presença aqui nesse lugar. Obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui nessa manhã, e se nós terminássemos a reunião agora, nós já sairíamos daqui cheios da tua presença. Agora, Deus, nós queremos compartilhar um pouco da tua palavra, aquilo que o Senhor tem trazido. Que o Senhor ministre graça aqui nesse momento. Que a tua palavra alcance terras férteis aqui nessa manhã, para que produza frutos para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Nós estamos iniciando a campanha dos pães ázimos ou dos pães sem fermentos. E aí durante toda a semana nós teremos reuniões. Então que você possa participar dessas reuniões. E hoje é um momento assim sublime, porque nós estamos numa data em que se comemora a Páscoa, a ceia e o início da campanha da festa dos pães ázimos. Eu não sei se você percebe a grandiosidade de tudo isso. E o intuito hoje é nós falarmos um pouquinho sobre esses três eventos que aponta e culmina para um único momento: Jesus Cristo. Ele é o alfa, é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Por meio dEle, por Ele são todas as coisas. Se não fosse por meio de Jesus, nada do que nós vivemos aconteceria. Então que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Pastor Elton pediu para avisar que no dia 10/5 tem o pré-lançamento para a Marcha para Jesus. E nós vamos fazer um culto aqui. Eu não sei que dia que dá, dia 10/5, se é num sábado. Sábado, né? Então, todos convidados. Se eu fosse colocar um título para a palavra, e já o fazendo, seria Jesus, o Cordeiro de Deus, com base no texto de João 1:29.
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao iniciar aqui, ao chegar à igreja, eu encontrei com a família Prateado, que apresentou o Anthony aqui agora. E assim, é uma alegria muito grande quando eu ouço, olha só a palavra que eu ouvi, em que havia uma promessa para o Prateado de que ele e a sua casa serviria ao Senhor. E hoje está toda a família aqui, não é isso, irmão? Então, essa promessa seja derramada sobre a sua vida também, que você e a sua casa sirvam ao Senhor. O tema da campanha é assim. 1 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 7, esse é o texto base, que vai dizer: livrem-se do fermento velho, para que seja massa nova, sem fermento, o que de fato são Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E no versículo 8, complementando, diz o seguinte: por isso, celebremos a festa, não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Eu estou usando a nova tradução transformadora, NVT, então se os meninos da projeção puderem me auxiliar com isso, para que a minha leitura seja condizente com o que está sendo projetado. No livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 14 até o 26, hoje, de uma forma um pouco diferente, eu vou ler mais textos do que o comum. E os textos, eles vão falar por si só. Ele vai dizer assim, Marcos, capítulo 8, versículo 14 até o 26. O fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus falando para os discípulos. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Eles estavam fazendo uma travessia e aí eles esqueceram de levar comida. Tinha no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si, porque não tinham trazido pão. Ao saber que estava falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de nada. Jesus então vai falar para eles a respeito da multiplicação dos pães. O que me chama a atenção no texto é o seguinte: nós vamos falar o significado da festa dos pães ázimos. E já antecipando, a festa dos pães ázimos, ela era na sequência da Páscoa. E aí, só para nós darmos uma contextualizada, a Páscoa, ela foi celebrada no primeiro momento, quando o povo estava sendo liberto do Egito. Um último momento, Deus traz uma direção para Moisés e fala o seguinte: convoca o povo, porque essa noite o anjo vai ferir os primogênitos do Egito. Então vocês vão sacrificar um cordeiro, vocês vão comer esse cordeiro, e o sangue do cordeiro vocês vão passar nos umbrais das vossas casas. Essa é a Páscoa do Senhor. E hoje, para os nossos dias atuais, já trazendo com Jesus, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Entendem isso? Sim ou não? Ele é o Cordeiro que se entregou por mim e por você. E o sangue do Cordeiro Pascual, que é Jesus, é que nos salva. E olha só o tanto que é fantástico tudo isso. Jesus, na última ceia, nós vamos ler também um pouquinho sobre isso. Ele fala assim: comei, este é o meu corpo, se referindo ao pão, e bebei, este é o meu sangue que foi derramado por vocês. Jesus se entregando por mim e por você, para que nós, através de Jesus, tenhamos a salvação e a vida eterna. Jesus é o Cordeiro Pascual. Ele se entregou
voluntariamente ele se fez cordeiro. E a Bíblia vai falar assim, que como ovelha muda, ele foi para o matadouro sem reclamar, sem esbravejar. Voluntariamente ele se entregou por mim, por você. Então, quando nós falamos de Páscoa, quando nós falamos de ceia, quando nós falamos de festa dos pães ázimos, tudo se resume em Jesus. A festa dos pães ázimos, então, ela sucedia a Páscoa. E o que era a festa dos pães ázimos? Era justamente aquele momento em que o povo agora estava saindo do Egito, eles não tinham condições de levar muitos mantimentos, e aí eles fizeram o pão sem fermento. Esse é o significado, a celebração da retirada, da saída do povo do Egito. Jesus é o pão da vida, amém? Olha só, tudo aponta para Jesus. Todas as coisas funilam em Jesus. Então, a festa dos pães sem fermento. Jesus é o pão que não se contaminou com o fermento dos fariseus. O que isso significa para os dias atuais? Que nós, agora conhecedores da palavra, nós não vamos nos deixar contaminar por aquilo que o mundo está dizendo. Amém? Esse é o resumo de toda a palavra. Isso é todo o contexto. Conhecendo as Escrituras, não nos deixando contaminar pelo fermento da hipocrisia, da murmuração, do pecado, da luxúria. E aí você pode nomear tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Em Êxodo, então, falando sobre um pouquinho a festa, vai dizer o seguinte: durante 7 dias comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, removerão das casas qualquer mínima quantidade de fermento. Quem comer pão com fermento durante algum dos 7 dias da festa será eliminado do meio de Israel. No primeiro e no 7º dia da festa, todo o povo celebrará um dia oficial de reunião sagrada. Não será permitido nenhum tipo de trabalho nessas datas, exceto o preparo da comida. Versículo 17 fala assim: celebrem a festa dos pães sem fermento, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia de geração em geração. Levíticos, capítulo 23, versículo 4 até o versículo 6, fala assim: além do sábado, estas são as festas que o Senhor estabeleceu, as reuniões sagradas que serão celebradas anualmente no devido tempo. Quais são essas festas? A Páscoa e a festa dos pães sem fermento. A Páscoa do Senhor começa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, o 15º dia, comecem a celebrar a festa dos pães sem fermento. Essa celebração, em homenagem ao Senhor, continuará por 7 dias. E durante esse tempo, o pão que comerem será preparado sem fermento. Então veja bem, inicia hoje a festa, a campanha. 7 dias, durante toda a semana. Nós vamos aprender a respeito da retirada do fermento do meio da igreja, do meio das nossas vidas, aquilo que nos contamina. Jesus, ele de fato nos mostra quais são as nossas atitudes e como que nós temos que conduzir a nossa vida. É até um pouco repetitivo isso, mas se tem uma coisa que eu e a minha casa temos falado muito esses dias, é a respeito do evangelho da prática. É a respeito do nosso dia a dia. E eu estava comentando com o pessoal da célula, se nós formos fazer uma questão de percentual, nós participamos de um culto na semana de 1h30, no máximo 2 horas. Todo o restante do tempo,
todo o restante das nossas horas durante a semana, tirando o nosso tempo de devocional, de leitura da palavra, enfim, nós vivemos o dia a dia. Nós temos que acordar cedo, nós temos que levantar, escovar os nossos dentes, tomar banho, pentear o cabelo, ir para o trabalho, buscar menino na escola, levar menino na escola, enfim. Durante esses momentos, sempre fica na minha mente a pergunta: e agora? Como servir ao Senhor nesses momentos, nesses pequenos detalhes? E eu falo para os meus filhos, aquela velha história: escovou os dentes, lava a escova e guarda. Abriu a pasta dental, volta a pasta dental, fecha ela e guarda. Mínimos detalhes em que a Bíblia nos ensina que tudo o que fizermos, façamos para quem? Amém. Então é tudo. É nos detalhes. Eu sirvo ao Senhor, Juliano, guardando, fechando a minha pasta dental? Sim, porque se você deixar lá aberta, ela pode derramar na gaveta, ela pode sujar. Então, são nos mínimos detalhes em que nós servimos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor 24 horas por dia, amém? Amém? Não é só aqui. Não é só vindo ao culto. Agora eu vou servir ao Senhor porque eu estou indo ao culto. Nós estamos aqui reunidos para cultuar ao Senhor e hoje em especial para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Mas durante o nosso dia a dia nós vivemos para o Senhor. Nós nos entregamos para o Senhor, como o Gustavo disse aqui. A nossa oferta diária através das nossas atitudes. E aí eu só queria abrir um parênteses, agradecer a Laurinha, o Hugo e o Gustavo que nos ajudou aí na condução do culto. E também dizer que o pastor Carlos e a pastora Sandra estão participando de um congresso, por isso não estão aqui nesse momento. Amém? Fechei o parênteses. Voltemos para o nosso momento. Essas coisas mexem muito comigo. E isso tem que nos provocar a mudarmos de direção e tem que nos direcionar a, de fato, nos abster do fermento. E aí, se você for ler um pouquinho sobre fermento, fermento serve para quê? Para quê, pessoal? Para crescer. Crescimento. E faz uma reflexão comigo. Se você faz uma maldade, comete um erro, isso impacta muito mais, ou seja, cresce muito mais, porque influencia muito mais pessoas. Vou dar um exemplo básico. Para quem está estudando, aí faz alguma arte, chama para a diretoria. A coordenadora ou a diretoria vai chamar os pais. Os pais vão ter que ir na escola, resolver o BO. E aí vai entender toda aquela confusão. E aí entende a confusão, volta para casa. Aí volta para casa, vai falar com o filho ou com a filha tudo que aconteceu. Aí já vai abrir um alerta. Aí para quem tem amigos ou quem tem uma cobertura espiritual, vai chegar para essa cobertura espiritual, vai dizer: eu não sei o que está acontecendo. Meu filho ou a minha filha está com mau comportamento na escola, me ajuda. Aí essa pessoa vai falar assim: ok, vamos marcar um dia, vamos trocar uma ideia, vamos orar, vamos sentar com o garoto ou com a garota, vamos conversar. Então, uma maldade, um erro, ela vai contaminando uma série de pessoas. E às vezes um bom comportamento não envolve ninguém. Porque é um bom comportamento. Você não precisa ir na escola, a coordenadora não vai chamar atenção, o professor não vai chamar atenção. Percebem que como uma atitude errada, ela traz um impacto maior. E eu acho isso sinistro, porque eu fico assim: Deus, como é difícil às vezes servir ao Senhor e impactar as pessoas. E como às vezes a pessoa que está cometendo uma série de coisas contrárias à sua vontade,
ela vai levando uma multidão de gente junto com ela. Mas, de toda forma, o que a Bíblia nos ensina é nós andarmos segundo aquilo que é o propósito e segundo aquilo que é a direção do Senhor. Então, quando nós lemos esse texto a respeito do fermento, é para nós retirarmos esse fermento que traz as coisas erradas ou que contamina, porque isso cresce demais. A Bíblia vai falar que o pecado ele começa assim, ó. Você olha o pecado, aquilo vai entrar na sua mente, aí você vai começar a desejar o que aconteceu com Eva lá no jardim. Nós já ouvimos aqui várias vezes a respeito disso. Chega a serpente, fala com Eva, vende uma propaganda para Eva. A Eva olha e fala assim, nossa, que legal, é uma fruta desejável para se comer. Sendo que a palavra de Deus era muito simples e direta, não comeis desse fruto. Entendem como o fermento ele vai crescendo nas nossas vidas? O desejo de fazer coisas contrárias à vontade do Senhor vai crescendo nas nossas vidas. Por isso a palavra vai dizer, abstenha-se, retire de vós esse fermento pecaminoso dos fariseus, de Herodes, e trazendo para os dias de hoje, retira do meio de vós esse fermento, essas propostas, essas tentações que o mundo oferece, que nos afasta da presença de Deus. Estão compreendendo isso? E aí, só para nós já concluirmos aqui, não vai... Depois eu posso até passar o texto aí para você ler, mas... Lucas, no capítulo 5, versículo 33, fala assim, algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Por que os seus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido ou uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se fizerem, estragaria a roupa nova, e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado aonde? E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. O que significa tudo isso? Não tem como eu querer viver uma vida nova em Cristo praticando as obras do passado. Não tem como eu viver uma vida nova em Cristo querendo ter as mesmas atitudes contrárias a Cristo. Entendem isso? Não tem como misturar o santo com o profano. Não tem como ser meio crente. Eu vou ser meio crente. Não sei. Como é que funciona isso? Cara, é meio crente. Eu vou na igreja, mas fora da igreja eu vivo do jeito que eu quiser. Deus nos quer por inteiro. Deus tem ciúme de nós. E foi pago um preço alto demais pela minha vida e pela sua vida. Durante todo o culto, desde o início, aliás, desde o dia que o pastor Carlinhos desafiou para compartilhar a palavra, eu estou meditando muito nesse momento. Eu fico assim, Deus, é uma responsabilidade muito grande. Mas além de ser uma responsabilidade, é um privilégio. O que eu quero que vocês entendam nessa manhã é que existe um chamado para eu e você seguirmos as diretrizes de Cristo. E não tem momento mais sublime do que nós estarmos diante da presença do Senhor. E a nossa vida não se resume só agora, porque Deus tem uma promessa eterna para as nossas vidas. Então,
que eu e você não venhamos negociar aquilo que é a diretriz do Senhor para as nossas vidas. Ou seja, que nós não venhamos trocar alguns momentos prazerosos que o mundo oferece por algo que Deus tem trazido para nós que é eterno, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós não podemos menosprezar o sacrifício de Jesus por nós. E olha que nós nem merecemos, porque somos pecadores. Mas a Bíblia fala assim: aprove a Deus nos amar. Você entende a grandiosidade desse amor? Você consegue compreender comigo o quão profundo é esse amor? E eu fico pensando, eu gosto de ficar na porta, porque eu fico olhando as pessoas e falo assim: Deus, cada um tem a sua história. E eu não sei, de fato, o que essa pessoa está sentindo nessa manhã. Se ela está triste, se ela está feliz, como o pastor Horácio falou aqui. Às vezes você ouviu alguma coisa que te jogou na lona. Como você pode ter ouvido alguma coisa que te fez voar nas alturas? O fato é que Deus te ama. E se você veio aqui essa manhã, é porque você está entendendo o chamado de Deus para a sua vida. Para quem está em casa, nos assistindo, ou vai assistir isso em outro momento. Então, não deixe esse momento passar desapercebido sobre a sua vida. O Gustavo falou aqui a respeito de nós não trocarmos. Hoje é uma data festiva, é uma data comercial, em que o comércio acaba movimentando rendas através dos chocolates. E chocolate é uma beleza, não é? Quem curte chocolate? Opa, bacana, bom. Mas o sentido de tudo isso não é o chocolate. É Jesus. E aí, por fim, eu queria ler um texto com vocês, que está em Mateus, capítulo 26. Do versículo 17 até o 30, é um texto um pouquinho longo. E eu queria que você, além de acompanhar, que você entendesse comigo o contexto. Porque no versículo 17 fala assim: no primeiro dia da festa dos pães, o quê? Hoje está começando o quê? Campanha de quem? Cara, isso está na Bíblia. Isso é de Deus. Então, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos o quê? De quem, gente? Da Páscoa. Primeiro dia da campanha dos pães ázimos, Páscoa. E aí continua dizendo. Ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem, digam-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou, e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, disse: eu lhes digo a verdade. E aí vai falar sobre a traição. Um de vocês vai me trair. Muitos aflitos, eles protestaram, um após o outro: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês, que acabou de comer da mesma tigela comigo, vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o traíra,
também disse: certamente não serei eu, Rabi. Jesus respondeu: é como você diz. No versículo 26, fala assim: enquanto comia, Jesus tomou o pão. O que isso significa? A ceia. Então, tudo, 3 momentos: festa dos pães ázimos, Páscoa e ceia, eles se resumem em um só momento: o sacrifício de Jesus. Isso tem que explodir na nossa mente. Isso tem que mexer com o nosso espírito. Isso tem que provocar em nós uma mudança de atitude. Isso tem que fazer com que nós, agora, venhamos entender que não tem como, não é prudente eu continuar praticando as coisas contrárias, ou seja, não tem como eu continuar pecando e querer trazer agora as vestes novas para Jesus, sem antes me arrepender dos meus pecados. Então, a receita é o seguinte: primeiro, reconhecer que nós somos pecadores. Segundo, nos arrependermos dos nossos pecados. Terceiro, deixar Jesus agora trazer as vestes novas para as nossas vidas. Esses são os nossos passo a passo que nós devemos seguir. E aí ele continua dizendo: enquanto comia, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice do vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino do meu Pai. Há uma promessa eterna para nós. Então, cantaram um hino e saíram. Pessoal, hoje é dia de nós celebrarmos a ceia. Não é somente um ritual. Jesus vai dizer assim: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então hoje nós estamos trazendo à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós, em que Ele entregou o seu corpo na cruz pelo meu e pelo seu pecado, em que Ele se fez cordeiro pascual, sem mancha, sem pecado, em que Ele se fez o pão da vida, o pão verdadeiro, sem fermento ou sem contaminação. Para que tudo isso se resumisse no sacrifício dele e na sua ressurreição no terceiro dia. Como o Hugo orou aqui. Ele ressuscitou. Ele vive. E Ele está esperando por esse dia, aonde nós nos reuniremos com Ele e celebraremos um grande momento, uma grande festa. Parece um pouco utópico, mas é a Bíblia. Parece um pouco distante, mas a sua vida pode mudar em fração de segundos. E a oportunidade é agora, então não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de se reconciliar com o Senhor nessa manhã, nesse momento. Às vezes você veio aqui hoje, fala assim: cara, tinha tanto tempo que eu não vinha à igreja. Que bom que você veio hoje. Você pode virar para o seu vizinho e falar assim: que bom que você veio. Que legal. Não, dá um sorriso aí, faz uma cara de feliz. Não, que legal. Que bom que você veio. Cara, que bom que você veio. Às vezes você fala assim: eu nunca vim na igreja. Que bom que você veio hoje. Porque você está tendo a oportunidade de pelo menos ter a opção de fazer uma escolha. Tipo assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nossa, que legal. Você está ouvindo falar que Jesus é o Cordeiro Pascual. Que a Páscoa representa o sacrifício de Jesus e a sua ressurreição. Você hoje está
Se você nunca ouviu, você está ouvindo alguém dizendo assim que Jesus te ama. E que Ele te ama tanto que Ele entregou sua vida, Jesus entregou sua vida por você. Você fala assim, não, mas eu sou tão insignificante. Mas Jesus está te dizendo, você não é insignificante porque você é criatura feita por Pai, pelo Pai. Então você é obra preciosa demais. Às vezes você está aqui e está dizendo o seguinte, cara, legal, isso não fez diferença nenhuma na sua vida. Que bom, a semente está sendo lançada sobre a sua vida. E o Espírito Santo é que vai te convencer. Mas pensa sobre isso. Eu queria que você somente pensasse sobre isso. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Como que eu tenho vivido até então? Será que a minha vida está legal? Será que se Deus voltasse agora, se Jesus voltasse, e Ele entrasse aqui nesse salão, fala o seguinte, eu vou sentar aqui na mesa, vamos tomar uma ceia junto? Será como que você se apresentaria para Ele? Será que se Jesus entrasse aqui agora, e olha que Ele aqui está, porque a Bíblia fala que onde há 2 ou mais reunidos, ali está. Jesus passeando aqui no meio das cadeiras, falando assim, oi, bom dia, oi, bom dia. Você me conhece? Assim, já ouvi falar. Será que se Jesus chegasse e falasse assim, Juliana, e aí? E aí, o que você está fazendo? Ai, Jesus, estou tentando te servir, não está sendo fácil não. Que eu tenho vontade de sair arrebentando um monte de coisa. Aí Jesus fala o seguinte, beleza. Segura a onda. Estou contigo. Desanima não. João Batista, ele fala o seguinte, importa que ele cresça, para que eu diminua. Não é sobre eu e você, é sobre Jesus. Ele é tudo. Ele merece todas as coisas. Tem uma canção que está sendo tocada, e aí às vezes tem até um bocado de crítica aí sobre essa canção, mas essa canção se refere, na verdade, a uma fala de João Batista. Não é que o cara escreveu uma canção e ele fala assim, nossa, eu queria fazer isso. Ele pega um texto bíblico e ele transforma aquilo em canção. Mas era João Batista que estava dizendo. E se é João Batista que disse, ele experimentou de fato isso. E é aquela canção que fala assim, e é Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, e é Ele. É fácil você dizer isso? É Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. E eu nem gosto muito dessa palavra gastando. Porque com Jesus você não gasta. Jesus você investe. E se Jesus não for o centro das nossas vidas, nada faz sentido. Não tem sentido. Mas é por Ele. Queria que você fechasse seus olhos, pessoal do louvor, puder me ajudar.
no livro de João. Pode ficar com seus olhos fechados, só presta atenção. No livro de João, no capítulo 6, fala assim: o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. E aí então, as pessoas perguntam para Jesus e falam: Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. E aí Jesus responde: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Às vezes você tem fome, e o que isso significa? É que às vezes você está procurando saciar a sua fome, ou o vazio que você tem, com coisas que o mundo oferece. Por exemplo, riqueza, bebida, vício, algum tipo de distração, alguma coisa que te faz bem por alguns momentos, mas quando você está sozinho, bate aquele vazio. Às vezes você não sabe como preencher esse vazio. Jesus está dizendo para você essa manhã que Ele é o pão que sacia a sua sede. Desculpa, Ele é o pão que sacia a sua fome. E Ele é a água que sacia a sua sede. A gente não consegue preencher esse vazio, essa ansiedade, essa vontade, se não for por Jesus. Então nessa manhã eu queria que você convidasse Jesus para entrar no seu coração. Ah, como que eu faço isso, Juliana? É muito simples. Só você falar: Jesus, entra na minha vida. Entra na minha vida, eu não quero mais andar sozinho. Entra na minha vida, faz alguma coisa. E Jesus vai fazer. Comece a orar aí, só você, comece a orar. Mas Jesus, vai falando comigo. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Vem Jesus, vem Jesus. Vem, vem, vem. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça, e nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele o meu prazer está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá. E é Ele, Ei, Jesus, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, vem, 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 Jesus. Endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça, e nele meu prazer
está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele meu prazer, Nele o meu prazer está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Ei, Jesus, vem. E é Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. conforme nós lemos naquele dia, Jesus tomou o pão, Ele deu graças, repartiu com os seus discípulos e disse: comei. Nossa, Jesus. Esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Da mesma forma, Ele tomou o cálice, levou aos céus e disse: bebei todos vós, esse é o meu sangue, que é entregue na cruz. Essa manhã, Senhor Jesus, nós celebramos a ceia do Senhor, entendendo desde o início que foi a Páscoa, o que é a festa dos pães ázimos e o que é a ceia. Nós queremos, ó Deus, fazer isso com muito entendimento, com muita reverência. Os irmãos estão aqui à frente, você podia levantar, vir pelo meio. Você toma os elementos, volta pela lateral. Tire um tempinho aí, minutinho só. Fala com Deus. Entenda isso, fala: Senhor, estou entendendo. Não é somente um ritual.
alegre com alegria, dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida.